Boa noite, Paróquia São José e quem mais estiver assistindo nesse mundo da internet. Hoje nós vamos refletir sobre as leituras da Vigília Pascal. Nós vamos refletir não sobre todas as leituras, mas as principais. E nós vamos iniciar do princípio com o livro de Gênesis. Nós vamos falar sobre o relato da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4. A liturgia da palavra na Vigília Pascal, ela começa com esse relato da criação. Ele está contido, como eu falei, em Gênesis 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4. Então, esse relato, ele vem mostrar que o mundo como uma estrutura bem ordenada, que foi chamada por Deus à existência. Então, ou seja, ele quer falar que Deus é o criador de tudo, de todas as coisas. E nesse relato, a gente pode apontar três coisas principais. A primeira é a santificação do sábado. Como é sabido por vários estudiosos, o autor desse texto, ele provavelmente foi da linhagem sacerdotal. Então, como é um texto voltado para a liturgia do templo, ele vai nos dizer que o sábado ele foi santificado por Deus. Deus ele fez toda a sua criação, concluiu o mundo, fez a construção do mundo, se deu em 6 dias. E após esses 6 dias, o 7º, ele descansou. E esse descanso não é só um descanso, trabalhamos muito, estamos cansados e agora vamos dormir um pouquinho. Não. Esse descanso, ele quer dizer que durante 6 dias nós trabalhamos. E no 7º dia, no sábado, é o dia de culto, o dia que nós paramos para louvar a Deus. Toda a criação, ela, dentro desse contexto, ela para para louvar o seu Criador. Outro tema bem recorrente é a questão da nossa fé nesse Deus Criador. Como eu falei, Deus ele criou tudo. Então, ele é o Deus Criador de tudo. E todas as coisas são criaturas de Deus. Então, assim, a gente dá lugar às criaturas de Deus, a gente dá lugar a todas as coisas. Então, Deus, ele é o Criador, merece todo o louvor, toda a honra, toda a glória. E todas as criaturas, elas merecem o seu respeito, E como nós respeitamos a natureza, nós respeitamos tudo que é criado por Deus no seu devido lugar. E assim nós temos um outro ponto, que é a vocação do ser humano. Nós vemos todo o desenrolar da criação de Deus, esses 6 dias, e o 7º para que o homem descanse, para que a criação descanse. Então, assim nós temos a vocação, o lugar do homem dentro dessa dinâmica. O ser humano, ele é colocado por Deus, como o último elemento da criação, no jardim, o centro. E bem interessante a gente prestar atenção que Deus ele vai construindo tudo e como no final ele coloca o homem no jardim, o jardim era um lugar muito especial, principalmente nas culturas orientais, que é o centro da casa. Então, assim como Deus ele coloca o homem nesse jardim, quer dizer o quê? Nós estamos dentro do lugar mais íntimo, dentro do coração de Deus. Então, a vocação do homem se trata de estar na presença de Deus e cuidar de toda essa criação. Quando no relato diz que o homem dominará sobre os animais, sobre toda a criação, esse domínio quer dizer que nós precisamos cuidar, que nós estamos aqui para cuidar, para dar continuidade nessa criação, nesse movimento criador de Deus. Visto o relato da criação, nós vamos continuar a nossa explanação com a terceira leitura que é feita na Vigília. É a leitura do livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 15, até o capítulo 15, versículo 1. Trata-se da libertação do povo de Israel. Ela vai contar exatamente a passagem do mar. Então, os israelitas, eles eram escravos no Egito. E Deus, ele olhou para o seu povo e, a fim de resgatá-lo, ele chamou Moisés.
Então, Deus ele vai libertar o seu povo através da figura de Moisés. E aqui nós estamos exatamente no ponto em que os israelitas estão saindo do Egito e se deparam com o mar, né? E eles estão lá de frente ao mar, os israelitas correndo atrás deles. E assim nós temos uma situação de tensão muito grande. E nesse momento, os israelitas começam a se desesperar, né? A entrar em pânico com essa situação. Então, Deus vai intervir aí, libertando o povo, abrindo o mar para que os israelitas passem a pé enxuto, como é dito no texto. Então, Deus vem aqui com uma figura do Goel, aquele que vem fazer justiça ao seu povo, que vem fazer justiça ao seu filho, né? Ao seu ente querido. Então, a gente vê aqui nessa passagem o cuidado de Deus, né, com o seu povo. Ele vem libertar, ele vem resgatar o seu povo. E assim a gente vê como essa figura do mar, a gente pode ver também, assim como a gente acabou de ver o relato da criação, aqui a gente vê um outro relato da criação também, né? O mar ele serve aqui como essa figura de morte. Quando você entra na água e que você não sai, geralmente você morre. Então assim, nós vemos essa passagem do mar como um batismo para o povo, né? Ele passa por essa água, mas ele sai dela. Então, ele sai com uma nova identidade, a identidade do povo de Deus. A gente vê aqui essa criação, a criação do povo de Deus. O povo de Israel, que antes era escravo do faraó, antes ele era escravo no Egito, numa terra estrangeira, e ele passa, então, a ser agora servo de Deus. Né? Ele vai para uma nova etapa da sua vida e assim ele vai construindo essa identidade de povo de Deus. Né? O povo ele sai do Egito, sai da escravidão para uma nova vida, a liberdade em Deus, né? A liberdade dos filhos de Deus. Bom, agora nós vamos refletir sobre a quarta leitura da Vigília Pascal. Lembrando que nós selecionamos alguns textos que a gente sabe que não podem faltar, e outros que vão nos fazer entender toda essa dinâmica da Vigília Pascal. Bom, a quarta leitura, né, o quarto texto, dentro da liturgia, tá? É o texto de Isaías 54, do versículos de 5 a 14. O texto nos traz uma pequena síntese da história do povo eleito, do povo de Israel, e da sua relação com Deus. O povo está lá no exílio, está em uma terra estrangeira, com saudade do seu templo, eles não podem ir ao lugar onde eles tanto iam para encontrar o Senhor. Bom, estão com saudade da sua vida. Então, esse texto está dentro do livro de Isaías, numa parte que é chamada Deutero-Isaías, que é chamada de Livro da Consolação. Portanto, são mensagens de consolo para o povo. Dentro do texto, existem alguns elementos essenciais que vão nos ajudar a entender a mensagem central. A mensagem central é que o povo é chamado a viver um novo êxodo, a uma nova experiência de libertação, de saída de um lugar onde eles não têm espaço, de lugar de bagunça, onde eles não preservam a sua identidade, para o lugar da sua identidade, o lugar da aliança. No caso, eles querem voltar e têm a promessa de retornar para Jerusalém. Israel aí ilustrada como a esposa abandonada, repudiada pelo seu esposo. Esse repúdio aconteceu por quê? Porque a esposa traiu o seu esposo. De que forma? Adorando a outros deuses, cultuando dentro da sua própria terra, do lugar da morada de Deus, a outros deuses. Por isso, pelos pecados, por esse grande pecado, foi que essa esposa foi repudiada. Mas é interessante que na Bíblia, os textos gostam muito de nos dizer que Deus faz muitas coisas no lugar que parece impossível. Geralmente a esposa traída, repudiada, é sempre aquela que dá muitos filhos, que acaba dando frutos, porque Deus inverte as situações e é isso que ele vai fazer, tá? Por isso, a imagem sobressalente de Deus não é daquele esposo que repudiou a sua esposa, mas é o esposo que perdoa, o esposo que é benevolente, que é misericordioso, ele é o resgatador, ele é aquele que vai, de fato, abraçar de volta a sua esposa. E aí ele
promete novas ações, ele promete fazer uma nova aliança e restituir o esplendor da esposa. Se vocês forem olhar o texto, vai falar de alguns elementos de embelezamento, tá? Vão falar de joias, de elementos preciosos, que vão ilustrar como Deus vai ornar de beleza e esplendor essa sua esposa, que antes era repudiada, mas que agora é abraçada com amor e com misericórdia. E a grande promessa ali é a da restituição da aliança. Essa relação que eles tinham, ela vai de novo frutificar, ela vai ser uma relação de total entrega, de entrega mútua. E claro, isso vai trazer a essa noiva, né, essa esposa, na verdade, o elemento da justiça. Ela vai andar no caminho, que deve ser o coerente, de amor, de entrega a seu esposo, e vai ter o seu direito de ter tudo o que lhe foi prometido de volta. Bom, em suma, essa passagem quer nos frisar o perdão e a misericórdia de Deus, apesar dos pecados do povo. Ele lembra sempre da sua aliança, como nos diz o salmista, e em nome dela, que é motivada sempre pelo seu amor gratuito, ele vai salvar o povo de todo perigo, inclusive de si mesmo. Bom, agora nós vamos meditar no que seria a 7ª leitura dentro da liturgia da Vigília Pascal, que é o texto de Ezequiel 36, versículos 16 ao 17a e do 18 ao 28. Bom, o texto nos apresenta uma nova e definitiva purificação e tem como tema central o perdão e a nova aliança. Tá? A gente pode entender que ele tem uma continuidade, mas e ao mesmo tempo uma abrangência maior com relação a esse tema da nova aliança, se a gente for comparar com o texto de Isaías. Tá? O povo também está no exílio, os textos são contemporâneos, e os principais elementos do texto são o seguinte: Deus vai restaurar Jerusalém, mas a primeira motivação é por conta do seu nome. Por quê? Porque quando o povo é derrotado e vai para outra terra, a imagem que fica bagunçada, que fica manchada, é a imagem de Deus. Porque Israel é povo de Deus, isso dá identidade a ele. Então significa que o Deus de Israel, que é o Deus desse povo, que dá identidade para esse povo, é um Deus que foi derrotado, é um Deus fraco. Então, Deus quer recuperar a sua imagem, quer recuperar a grandeza do seu nome. Claro que isso não é uma motivação egoísta. Por quê? Porque a forma com que ele vai recuperar a sua imagem, a imagem de Deus poderoso, é o quê? Resgatando o seu povo. Porque a glória de Deus acontece no bem do seu povo. E aí ele diz que vai reunir o povo disperso. Só que ele entende que não basta só reunir o povo, é preciso transformar, é preciso purificar, é preciso fazer um movimento de conversão interior. Porque só reunir as pessoas por reunir, talvez eles pudessem voltar aos mesmos pecados, voltar para a mesma situação. Por isso, ele propõe 3 grandes coisas. Ele promete, essa conversão através de 3 elementos: a água pura, o coração de carne e o espírito novo. Ele vai derramar a água pura, ou seja, a água era o elemento usado para a purificação, a água é o elemento da vida, então ele vai dar vida nova para essas pessoas. Um coração de carne, ou seja, um coração humano. Ele diz: vou retirar o coração de pedra. Um coração de pedra é um coração que é insensível à ação de Deus. E mais do que só dar um espírito novo, esse espírito é o próprio Espírito de Deus que vai conduzir o povo. Não que eles vão virar robôs, marionetes, não. Mas esse espírito vai sempre suscitar neles o desejo ardente de seguir e de servir a Deus. E o resultado disso é que eles vão andar segundo a lei e habitarão na terra que Deus havia prometido já a seus pais, ou seja, eles continuarão a viver a partir de agora, a partir de então, as promessas que Deus havia feito desde o tempo dos seus pais, dos antigos, daqueles que chegaram à terra prometida, que habitaram Jerusalém, que fizeram dela o lugar da morada de Deus. E a planificação disso é a reafirmação da aliança expressa exatamente na fórmula da aliança, que é: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Sempre que aparece essa expressão,
é chamada de fórmula da aliança. É aquilo que dá identidade a Israel e que dá identidade a Deus. Deus é o Deus de Israel. Israel é povo de Deus. Então, está ali confirmada, a aliança está selada. Deus vai de novo assumir Israel como seu, assim como Israel vai se assumir como povo de Deus. Agora nós vamos falar sobre a leitura retirada da Carta de São Paulo aos Romanos, do capítulo 6, versículos do 3 ao 11. Essa leitura ela é feita logo após ao hino do Glória. Então, aqui nós temos muito importantes, principalmente quando falamos sobre a ressurreição de Jesus. Nós vamos tratar nessa leitura sobre o batismo, ou seja, com o batismo nós estamos unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Assim, nós temos o tema do homem novo, ou seja, aquele homem velho que morre na cruz e ele ressuscita com Cristo como um homem novo. Este homem novo, ele assume em si uma nova condição de vida, isto é, ele não assume uma simples condição de perdão continuado, ou seja, não é um pecado que acontece repetidamente e que ele é perdoado repetidamente por esses pecados, mas assim ele assume uma nova condição, uma nova vida que só é recebida através da fé em Cristo. Bom, e finalmente nós chegamos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, de versículo 1 até o versículo 10, certo? É importante prestar atenção em alguns elementos que fazem esse evangelho ser bem peculiar, principalmente a narração de Marcos, porque Mateus bebe da tradição de Marcos, mas ele consegue dar uma singularidade muito importante. É interessante que ele se utiliza de elementos apocalípticos, tá? Ele coloca elementos da chamada teofania, que significa que ali a ação de Deus vai acontecer. Quando a pedra se move, eles escutam um terremoto. Aquele terremoto era sinal da presença de Deus. Deus iria falar, iria se manifestar. Quando o anjo do Senhor sai, ele está com as vestes muito brancas, reluzentes. Aí a gente lembra as vestes de Jesus na teofania da transfiguração, tá? E é interessante que essas mulheres, Maria Madalena, e a outra Maria, que deve ser a mãe de Tiago, elas foram as que observaram na sexta-feira quando Jesus foi sepultado. Então elas representam as mulheres que estavam vigilantes, sempre esperando, olhando Jesus, e elas vão até lá para conferir, para visitar o túmulo. É interessante que nesse momento Jesus não aparece para elas. O que é que elas veem? Qual é o elemento que faz elas perceberem que Jesus ressuscitou? O sepulcro está vazio. Aquilo diz alguma coisa. Quando nós falamos o anjo do Senhor, não é qualquer anjo. Significa que ali é a própria voz de Deus. E se é o anjo que diz que ele ressuscitou, ele não está mais no meio dos mortos e pede que elas não tenham medo, são elementos que nos dizem que ali a voz de Deus é a voz que age. E aí a gente para pensar e refletir, a gente costuma dizer assim, Jesus ressuscitou. O mais teológico e o mais completo é dizer que Jesus foi ressuscitado. Porque se o anjo do Senhor diz, ele foi ressuscitado, significa que a ressurreição não é uma ação de Jesus, é uma ação do Pai em Jesus, porque ele é ressuscitado, ele não ressuscita por si só. E aí está a grandeza de Jesus, ele espera a ação do Pai acontecer no momento que o Pai deseja para ele manifestar a sua glória. E as mulheres saem correndo para avisar, para os discípulos e tal. E aí, para contar para alguém. Mas aí aparece Jesus e elas se prostam diante dele, ou seja, não está na hora delas tocarem ainda. E o que ele diz? Olha, saiam daqui e vão para Galiléia. Digam que os discípulos me encontrem, os meus irmãos me encontrem na Galiléia. Primeiro, por que é importante ir para Galiléia? Em Jerusalém, Jesus foi rejeitado, mas a Galiléia foi o lugar do início, então é preciso voltar para aquele início, para aquela missão, no lugar onde tudo começou, para aprender desde ali
o caminho a ser percorrido. E é importante frisar, né, um dos muitos elementos que essa passagem tem, que Jesus chama os discípulos de meus irmãos. Digam aos meus irmãos. Os discípulos abandonaram Jesus. Eles se comprometeram em firmar a aliança com ele. Pedro diz, né, eu darei minha vida por ti. Mas eles pecam, eles negam a Jesus Cristo. Mas quando Jesus ressuscita, essa aliança é restituída. Ao chamá-los de irmãos, significa que Jesus restaura aquela aliança familiar, restaura a aliança que ele tinha firmado com os seus discípulos. E aí a gente chega à conclusão de todo esse percurso, esse longo percurso percorrido na liturgia do Sábado Santo. Nós começamos com Deus fazendo uma aliança com o ser humano. Ele cria o ser humano para estar em relação com ele. Essa aliança é reafirmada sempre nas outras leituras, né? Quando liberta do Egito, quando ele traz de volta do exílio. E Jesus, ele é o cume, o complemento, aliás, complemento na planificação dessa aliança. O ser humano foi criado para estar lado a lado com Deus, por isso, como a irmã Priscila colocou, ele fica no centro do jardim, o local da intimidade. Quando Jesus chama de irmãos, ele está chamando de volta, ele nos chama de volta. Por isso é importante ver todo esse caminho, porque nós percebemos na Vigília Pascal que Deus sempre quis firmar uma aliança com o ser humano. Toda Páscoa, toda ressurreição, em toda Páscoa, em toda ressurreição, nós celebramos essa aliança sendo reavivada, sendo mais uma vez confirmada conosco. Então, que nós possamos olhar essas leituras nesse próximo sábado dessa seguinte forma: vamos refazer a nossa aliança, vamos reviver a nossa intimidade com o Senhor. Bom estudo e boa celebração.